Seja você sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde. A conversa de hoje é sobre um dos principais clubes do interior paulista, o tradicional Clube Araraquarense. Fundado em 1882, surgiu com o objetivo de promover atividades esportivas, sociais e culturais para os seus associados. E hoje destaca-se pela diversidade de eventos e atividades oferecidas aos seus sócios. Recebemos neste primeiro bloco o diretor de marketing e vice-presidente Sidney Ferrarese, o famoso Magal. Seja muitíssimo bem-vindo, Magal. É uma alegria imensa tê-lo aqui presencialmente no Conexão Saúde. Muito obrigado, Priscila. A gente fica muito feliz e o Magal tem uma grande história com o Clube Araraquarense. A gente quer saber, Magal, como que começou a sua relação com o clube, já que você já foi 4 vezes presidente, já foi conselheiro, mas essa história vem um tempinho atrás, como é que foi? Realmente essa história, minha ligação com o clube começa em 1986, quando eu volto de São Paulo, me caso e eu e minha esposa Regina procurávamos um clube para a gente se associar e nós encontramos no Clube Araraquarense tudo aquilo que a gente procurava. E como eu venho de uma cidade, de cidades pequenas, e onde a relação entre o indivíduo e a comunidade é muito participativa, logo eu comecei a me envolver com algumas atividades do clube, em comissões de esportes, alguma coisa nesse sentido, tentando cada vez mais ajudar aquilo que a gente fazia parte, daquilo que a gente fazia parte. Em 2009 eu fui eleito conselheiro, porque eu comecei a descobrir que o conselho ele tinha a finalidade de dar sustentação para a diretoria e equilíbrio para o clube, né? Porque é o conselho que aprova as propostas orçamentárias e o conselho que aprova as contas das diretorias. Então eu me vi envolvido também nessa situação, participei durante 4 anos como conselheiro e depois dos 4 anos eu fui convidado para ser presidente pela diretoria existente, num sentido de renovação de algumas pessoas dessa diretoria, com a experiência deles e a novidade nossa. Nós viemos, eu, o Paulo, que hoje é o presidente do clube, naquela época também veio formando esse grupo, veio nesse grupo nosso. E aí a gente tinha algumas metas, né? Pudemos colocar em prática algumas metas que a gente tinha, principalmente voltada para a criança, voltada para investimentos, que como conselheiro eu percebi a dificuldade que o clube tinha, as diretorias tinham, em equilibrar o orçamento com as receitas, com as despesas, mais as atividades que seriam desenvolvidas. E sempre era necessária a utilização de parte do fundo social, que é um fundo criado só para investimentos, para cobrir essa conta movimento, para que a gente pudesse realizar um atendimento satisfatório ao associado. Então, um dos objetivos nossos também era diminuir essa utilização desse fundo social para isso e, se possível, zerar. Mas isso era uma coisa muito para muito longo prazo. Então, foi um projeto ambicioso, porque a diretoria ela é eleita a cada 2 anos. Então, a gente não sabia se a gente ia conseguir manter esse grupo durante um determinado período para começar a colher esses resultados, né? E a estratégia é para o clube, é para o sócio associado e não necessariamente pensando só na gestão. A gente percebe que vocês fizeram muita coisa nesses 12 anos, Magal. Então, é isso. Nós tivemos a felicidade de ter uma renovação dentro desse nosso próprio grupo, daquele grupo original. Hoje nós estamos em 3 daquele grupo original, e vieram pessoas novas participando, trazendo ideias novas e aproveitando da nossa experiência administrativa também, né? E alguns resultados foram excelentes durante esse tempo, visto o que o clube oferece hoje para a criança, visto todos os investimentos que a gente fez em novas atividades, por exemplo, academia, quadras de beach tênis, quadras de tênis, reformas de salão de festa, reformamos praticamente o clube inteiro. O estádio municipal, que foi uma grande aquisição de outras diretorias, que foram todas extremamente competentes, as diretorias do clube, isso deu um respaldo muito grande para a gente. Então, a gente veio em cima disso, conseguindo trabalhar e com a credibilidade e o apoio do nosso associado, a gente foi continuando com esse trabalho, né? Hoje, por exemplo,
nós estamos devolvendo aquele valor do fundo social que era emprestado naquela época para cobrir a conta movimento em investimentos para o clube. Inclusive investimentos que trazem diminuição nas despesas fixas do clube. Que é o caso da energia fotovoltaica. Justamente. A energia fotovoltaica é um dos benefícios que a gente conseguiu colher ao longo desse tempo, fazendo medidas que fossem diminuindo as despesas sem prejudicar as atividades do clube. Então, assim, eu hoje me sinto muito feliz, né, que o clube hoje, nós estamos hoje com um recorde de associados. O clube hoje, ele oferece uma variedade muito grande de atividades aos associados. E isso graças a um trabalho, uma dedicação de longo tempo. Claro. Então, isso aí nos traz uma felicidade muito grande, porque para ser diretor do clube, você tem necessidade de ter uma porção de características, paciência, determinação, você tem que ter disponibilidade, você tem que ter uma série Porque é uma gestão, uma administração, por mais que não tenha uma remuneração, tem muito trabalho, certo, Magal? Sem dúvida, muito trabalho. E tem que ter, principalmente, um sentimento de amor pelo clube. Eu acho que esse é o principal de tudo. E eu acho que com esse amor que a gente dedicou ao clube, o trabalho que foi dedicado, hoje a gente está colhendo esses frutos, com certeza. Gente, eu queria mostrar mais um pouquinho da criançada no clube, porque eu me lembro, né, antigamente a gente não tinha tanta criança e tanto evento para criança, e olha lá como hoje o clube está cheinho de atividades para as crianças e as crianças muito felizes aproveitando esse clube, e eu tenho certeza que as famílias, os papais, as mamães estão bem, hein, Magal? Estão me falando que queriam até para eles, atividades assim, iguais para eles. Que delícia, que coisa boa, Magal. É muito bom, isso é muito gratificante, né? Isso foi um trabalho, assim, eu quero também aqui salientar o trabalho da tia Sônia Primiano, carinhosamente chamada por nós de tia Sônia, que é um trabalho voltado para a criança, que foi desenvolvido, começou lá atrás com o Minguim, lá em 2013, quando a gente, no nosso primeiro contato, a primeira atividade que a gente resolveu criar, naquela época foram as férias mais divertidas, e de lá para cá, Halloween, festa da criança, a chegada do Papai Noel, piquenique no clube. É um sucesso. Enfim, a gente conseguiu trazer muita gente para o clube, principalmente por causa da criança, né? E qual que é o seu balanço hoje? Janeiro de 2025, inicia-se o novo ano. O que você pensa do clube hoje, depois de todos esses tempos de trabalho, Magal? Olha, eu imagino que hoje o clube é um dos lugares mais divertidos da cidade. Ele tem atrações que trazem benefícios para a saúde, não só para a saúde física, mas para a saúde mental. Ele tem uma qualidade de instrutores, professores, dignas dos melhores clubes da cidade, das melhores academias da cidade, dos melhores institutos de dança, enfim. E nós temos hoje, os instrutores nossos são de ótima qualidade. E nós temos segurança, porque o clube investiu em segurança, muito em segurança, né? Então, durante esses anos todos, foi investido maciçamente em segurança. Nós temos atividades que as pessoas de todas as idades podem participar. Desde a criança que a gente investiu, nós temos atividade para os jovens, temos atividade para os adultos, temos atividades para as pessoas mais idosas. Tem até o cafezinho, que é histórico lá no clube agora, que teve uma inauguração bacana. O café foi uma preservação da nossa história. O nosso acervo café, eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas elas acabam perdendo um pouco esse relacionamento com a história, né? E o acervo café foi isso. Foi para chamar um pouco sobre a história do clube e para valorizar aquelas pessoas que trabalharam para o clube depois de 142 anos. Imagina aí, você, 142 anos, depois ainda está fazendo esse sucesso que o Clube Araraquarense faz hoje, né?
Clube Araraquarense aqui no Conexão Saúde. A gente acabou de entrevistar o Magal, que é diretor de marketing, vice-presidente. A gente fica muito feliz com a sua participação, Magal, com a nossa parceria com o clube. Estamos aqui toda semana trazendo novidades do clube, trazendo saúde para vocês, tanto mental quanto física. Magal, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do clube, que é a paixão nossa, a nossa grande paixão é o Clube Araraquarense. E um prazer sempre grande estar aqui com você.